Então, beleza, vamos lá. O exercício número 2, ele dá para a gente as seguintes informações. Ele dá o seno de x, o seno de y, e ele fala que o x é um arco que está entre 0 e 90 graus. Π sobre 2, lembre que é 90 graus. Isso indica que o x é um arco que está no primeiro quadrante. Então, são informações bastante relevantes desse exercício. Assim como ele coloca que o y é um arco que está entre 180 e 270. 3π sobre 2, tá? 270. E um arco que está que está nesse intervalo é um arco que está no terceiro quadrante. E aí ele pede para a gente calcular seno de x mais y, cosseno de x mais y e tangente de x mais y. Vamos começar pelo seno. Então, a gente precisa lembrar aqui da soma de arcos do seno, né? Que era assim, seno de A mais B. O que é o seno de A mais B? É seno A vezes cosseno B mais seno B vezes cosseno A, né? Como a gente tem aqui x e y, né? O que vai mudar aqui para a gente vão ser só as letrinhas, né? Então, o seno aqui, ó, de x mais y vai ser igual a seno x vezes cosseno y mais seno y cosseno x. Beleza? Muito bem. Nosso problema aqui, ó, que o exercício ele dá o seno de x e ele dá o seno de y. Porém, eu não tenho o cosseno de y e nem o cosseno de x. Então, para descobrir o cosseno de y e o cosseno de x, eu vou usar a relação fundamental, tá? Então, nós vamos ter o seguinte aqui, ó. Seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y. Isso aqui a gente sabe que é igual a 1. É a nossa relação fundamental. Então, a gente vai pegar o seno de y, que é dado no enunciado para a gente, para achar o cosseno de y. Então, a gente vai fazer seno de y ao quadrado. Então, a gente vai pegar aqui, ó, menos 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de y. Isso aqui é igual a 1. Então, a gente vai ter aqui, ó, 3/5 elevado ao quadrado vai ficar 9 sobre 25. Mais cosseno ao quadrado de y. Isso aqui é igual a 1. Então, vamos olhar o cosseno, né? A gente precisa achar aqui o valor do cosseno. Cosseno ao quadrado de y é igual a 1 menos 9 sobre 25. Aí eu expliquei uma forma mais rapidinha de fazer essa conta aqui com fração para vocês, que a gente já tinha feito lá quando a gente estava estudando relação fundamental, que é a seguinte, né? Você repete aqui o denominador, que é 25, né? E aí o que você faz, né, para fazer essa continha? Você faz o 25 vezes 1, que dá 25, e subtrai de 9. Então, vai ficar em cima 16. Como você tem o cosseno elevado ao quadrado, para achar o valor do cosseno, a gente vai extrair a raiz. Quando a gente extrair a raiz, eu vou ficar como resultado mais ou menos 4/5. Certo? O que vai definir se o cosseno de y vai ser positivo ou negativo? Vai ser o quadrante em que o arco y se encontra. Então, note que o arco y aqui, ó, ele está no terceiro quadrante, e no terceiro quadrante nós já sabemos que o cosseno é negativo. Então, cosseno de y aqui para a gente vai ser igual a menos 4/5.
Então vamos deixar aqui guardadinho, cosseno, que a gente vai precisar dele. Beleza? E agora a gente precisa achar o cosseno de x. Então vou usar a mesma ideia da relação fundamental, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é igual a 1. O enunciado me dá o seno de x, que é 15 sobre 17. Então, 15 sobre 17 elevado ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é igual a 1. 15 ao quadrado dá 225. Então vai ficar aqui assim, ó, 225 sobre 17 ao quadrado dá 289 mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Mesmo processo, cosseno ao quadrado de x, então vai ser igual a 1 menos 225 sobre 289. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser igual. Ó, vou colocar aqui o 289. Perdão, 289. Vou colocar aqui o 289. E vou fazer assim, ó. 289 vezes 1 dá 289. Menos 225 dá 64. Certo? Quando eu extrair a raiz, eu vou vir aqui para cima, tá? Quando eu extrair a raiz, eu vou ter assim, ó, cosseno de x igual, extraindo a raiz, eu vou ter mais ou menos 8 sobre 17. O que vai definir se o sinal é positivo ou negativo? O quadrante. Só que o seno, o arco x, ele está no primeiro quadrante. E o cosseno no primeiro quadrante é positivo. Então, ele vai ficar aqui cosseno de x é igual a 8 sobre 17. Então, temos aqui, ó, mais uma informação. Tá? Então, agora a gente pode calcular a soma de arcos aqui do seno. Os valores de cosseno de x e cosseno de y que eu achei. E agora a gente vai calcular a soma de arcos para o seno, né, que é o que inicialmente o exercício está pedindo. Então a gente só vai substituir agora os valores. Tá? Então a gente vai ter assim, ó, seno de x mais y. Isso aqui vai ser igual. Seno de x o enunciado me dá, que é 15 sobre 17. Cosseno de y eu achei que é menos 4 quintos. Mais seno de y, o enunciado me dá, que é menos 3 quintos. E cosseno de y eu achei, cosseno de x eu achei que é 8 sobre 17. Muito bem, né? Vamos fazer aqui a multiplicação. Então aqui, ó, 15 vezes 4 dá 60. 17 vezes 5 dá 85. E mais com menos fica menos. Né? Tem que fazer regrinha de sinal porque eu estou multiplicando essas duas coisas aqui. Ó. A mesma coisa aqui no segundo. Ó. Mais com menos fica menos e menos com mais aqui vai ficar menos. 3 vezes 8, 24. E 5 vezes 17 também 85. Tá? Portanto, o seno aqui, ó,
de x mais y é igual a, somando ali, menos 84 sobre 85. Beleza? Então achamos o seno de x mais y, que é a primeira parte aqui que o exercício pede. Beleza? Alguma dúvida? Então tá, vamos para o segundo, que ele pede o cosseno agora de x mais y. Então aqui, como a gente já achou os valores que a gente precisa, basicamente aqui é a aplicação de fórmula, né? Então, cosseno de x mais y, a gente lembra que é cosseno de x vezes cosseno de y. No cosseno, quando é mais aqui, dentro do parênteses aqui, vem para cá menos seno x seno y. Então, isso aqui vai ser igual, né? Então, cosseno de x mais y vai ser igual. Cosseno de x, 8 sobre 17, vezes cosseno de y, menos 4 quintos. Menos o seno de x, que é 15 sobre 17. E seno de y é menos 3 quintos. Então vamos fazer continha aqui, vamos ver quanto é que dá, tá? Mesma coisa aqui, ó, primeira parte, mais com menos dá menos, 8 vezes 4 fica 32 e 17 vezes 5, 85. Regrinha de sinal aqui, ó, menos com menos dá mais, 15 vezes 3, 45 e 17 vezes 5, 85. Portanto, né, o cosseno de x mais y é igual a, vai ficar 13 sobre 85. Tá? Então esse aqui é o valor de cosseno de x mais y. Beleza? E finalmente vamos para tangente. Então assim, ó, a tangente você tem como fazer de duas formas, né? Você pode pegar aqui a soma de arcos de tangente de x mais y. O que vai ser isso? Tangente de x mais tangente de y sobre 1 menos tangente de x vezes tangente de y. Só que o enunciado ele não te dá nenhuma informação sobre a tangente. Então, para achar, por exemplo, a tangente de x, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar aqui, ó, o seno de x e dividir pelo cosseno de x. Por quê? Porque lá no começo nós definimos, né, nós verificamos que a tangente é seno sobre cosseno. Então, para você achar a tangente de x, você vai fazer seno de x sobre cosseno de x. Para achar a tangente de y, você vai fazer seno de y sobre cosseno de y. Mas, em particular, tangente de qualquer arco é igual ao seno desse qualquer arco sobre o seno desse qualquer arco. Então, o que acontece aqui, ó? Se eu escrever tangente de x mais y, eu posso escrever a tangente de x mais y em função de seno ou cosseno. Então, isso aqui é a mesma coisa de você escrever seno de x mais y sobre o cosseno de x mais y, já que tangente é seno sobre cosseno. Então, você não precisa usar isso aqui, ó, para calcular. Você pode usar, só que vai te dar mais trabalho.
Ah, mas eu tenho esses valores de seno de x mais y e cosseno de x mais y? Sim, você tem, porque foi o que você descobriu aqui, ó. Aqui e aqui. Então, você já tem esses valores. Então, dá para você aplicar isso. Seno é menos 84 sobre 75. E cosseno é 13 sobre 75. Como é que a gente faz divisão de fração? A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Aí você vai notar que 75 com 75 aqui você pode simplificar, vai ficar 1 e 1, e portanto você vai chegar que a tangente de x mais y é igual a menos 84 sobre 13. Beleza, pessoal? Bom, o exercício ele pede a tangente de 15. Então, como que a gente faz, né? Para a gente fazer a tangente de 15, a gente tem que desmembrar o 15, né? Decompor o 15 numa soma, numa adição ou numa subtração de dois arcos. Então, você poderia colocar aqui o 15 graus como 45 menos 30, é uma possibilidade. Você poderia colocar o 15 como 60 menos 45. Só que eu vou usar o que o exercício está me dando. Tá? Eu tenho aqui a tangente de 75 e tenho também a tangente de 60. O que você pode fazer, né, para achar isso? Você pode escrever o 15, então, como 75 menos 60. Porque assim eu vou usar todas as informações que o enunciado me dá. Tá? Então vamos lá. Tangente de 15 é igual a tangente de 75 menos 60. Como é que fica isso? Tangente de 75 menos tangente de 60 sobre 1 mais tangente de 75 vezes tangente de 60. Tá? Aqui eu só apliquei a soma de arcos de tangente. Tudo bem? Tangente A menos tangente B, 1 mais tangente A vezes tangente B. E aí a gente só vai substituir os valores que a gente tem, né? Então não tem muito aqui que discutir, né? Então, tangente de 75, 2 mais a raiz de 3. Menos tangente de 60, que é raiz de 3. Embaixo vai ficar 1 mais... Vou abrir um parênteses aqui para a tangente de 75, porque ela é um elemento que tem uma soma, então eu vou colocar o parênteses, porque esse 2 mais raiz de 3 vai estar multiplicando a tangente de 60, que é raiz de 3. Tá certo? Então, no numerador aqui, como é que vai ficar? Ó, raiz de 3 com menos raiz de 3 eu vou cortar. E embaixo eu vou aplicar a propriedade distributiva. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 2 sobre 1. Vou aplicar a distributiva aqui, ó. 2 vezes raiz de 3 fica 2 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Isso aqui vai ficar igual 2 sobre 2 raiz de 3 mais 4. Então, como eu tenho 2 aqui no numerador e o 2 e o 4 no denominador, eu posso simplificar assim, ó. Aqui fica 1. Aqui fica 1 e aqui fica 2, tá?
Então, o resultado que eu vou ter aqui vai ser o seguinte, ó. 1 sobre raiz de 3, ou se você preferir, né, 2 mais a raiz de 3. Tá? E aí você tem que racionalizar pelo método que eu falei para vocês na última aula, né? Não funciona o método de racionalização comum. E o que eu ensinei para vocês na aula passada, que quando você tiver uma raiz somando ou subtraindo algum termo no denominador de uma fração, para você racionalizar, você tem que pegar o elemento que está embaixo e trocar o sinal da raiz. Então, como ali é mais raiz de 3, eu vou multiplicar por 2 menos raiz de 3, e esse mesmo valor eu vou multiplicar em cima. Lembre que o objetivo de racionalizar é eliminar a raiz do denominador. Então, aqui em cima vai ficar 2 menos a raiz de 3. E embaixo, aplicando a distributiva, eu vou ter o seguinte, ó, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes menos raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 2 dá mais 2 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Aí eu tenho que mais com menos dá menos. Então, com os termos aqui do meio desse denominador, ó, menos 2 raiz de 3 com mais 2 raiz de 3 fica 0. E você vai ter aqui, ó, 4 menos 3, que é 1. Então, o que vai sobrar, na verdade, vai ser o 2 menos raiz de 3 sobre 1, que na verdade é 2 menos raiz de 3. Portanto, a tangente de 15 aqui, ó, é 2 menos a raiz quadrada de 3. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Então, ó, as informações que o exercício dá. Tangente de A, 2/3. Seno de B, 4/5. E ele dá uma informação sobre o B, que o arco B está no intervalo de 90 a 180. Isso para a gente é o quê? Segundo quadrante. E o que ele pede é a tangente de A mais B. Muito bem, ó. Tangente de A mais B. O que é a tangente de A mais B? Tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Vou falar isso para vocês, mas depois eu vou cortar isso na gravação. Vou pausar aqui, ó. Então tá, pessoal. O que a gente tem do exercício? A gente tem a tangente de A. Mas a gente não tem a tangente de B. A gente só tem o seno de B. Então, a partir do seno, a gente tem que achar a tangente de B. Tem duas formas de você fazer isso. Ou você usa a relação fundamental. Aí você vai achar o cosseno de B. E aí, para achar a tangente de B, você faz seno sobre cosseno. Aí você acha a tangente. Ou você pode lembrar daquelas duas consequências da relação fundamental. Uma delas é a seguinte, ó, que cossecante ao quadrado de B é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de B. Por quê? Ó? Porque cossecante você tem. Porque se você tem o seno, a cossecante vai ser o inverso do seno. Então, se seno é 4/5, cossecante é 5/4. Vou colocar aqui, ó, 5/4, que eu vou elevar ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1 mais a cotangente. Se você descobrir a cotangente, você tem a tangente. Basta você inverter o que você achar aqui. Então, você vai ter aqui, ó, 25 sobre 16, isso aqui menos 1, já estou passando 1 subtraindo, igual a cotangente ao quadrado de B. Mesmo esquema que eu estava fazendo, ó, vou colocar o 25 aqui no denominador, desculpa, o 16. Vou colocar aqui o 16 no denominador e vou fazer assim, ó,
16 vezes menos 1 dá menos 16. Com mais o 25 fica 9. Então você vai ter aqui 9 sobre 16 é igual a cotangente ao quadrado de B. Extraindo a raiz, eu vou ter 3 quartos. Como se eu defino se vai ser positivo ou negativo, né? Quadrante. Cotangente no segundo quadrante é negativo. Se você tem a cotangente, imediatamente você tem a tangente de B, que é o inverso da cotangente. Então a tangente de B é menos 4/3. Pronto, aí é só a gente substituir, né? Então isso aqui vai ser igual. Tangente de A, o exercício dá 2/3. Tangente de B, a gente achou que é menos 4/3. Como na fórmula é mais, com esse menos aqui, vai ficar menos. Então já vou colocar aqui direto menos 4/3. Sobre 1 menos a tangente de A, que é 2/3, vezes a tangente de B, que é menos 4/3. Então, aqui a gente vai ter que fazer continha, né? Então, 2/3 menos 4/3, como eu estou subtraindo frações com denominadores iguais, vou repetir o denominador, que é 3, e fazer 2 menos 4, isso aqui vai ficar menos 2. Embaixo eu tenho que fazer primeiro a multiplicação, então o 1 vai ficar aqui, menos com menos dá mais, 2 vezes 4 dá 8, e 3 vezes 3 dá 9. Então isso aqui vai ficar menos 2/3 sobre, mesmo esquema, eu vou colocar o 9 aqui e vou fazer o seguinte, ó, 9 vezes 1, 9, com mais 8, 17. Como é que eu faço divisão de fração? Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, que é 9 sobre 17. 9 com 3 dá para simplificar. Então aqui fica 1 e aqui fica 3. Portanto, a tangente de A mais B vai ser igual. 2 vezes 3 dá 6 e 1 vezes 17 dá 17. Então, menos 6 sobre 17. Beleza? Dúvidas? E para finalizar, vou fazer a... E para finalizar, vamos fazer o exercício. Eu tenho uma dúvida também. Pode falar, Elisa. Daquela anterior ainda. Eu não entendi o que aconteceu com o menos 4/3 ali da tangente de B. Por que ele ficou negativo? Você cortou ele? Não, por que ele sumiu ali, tipo... Aqui... Ali tem menos... Tem 2/3 menos 4/3. E daí na outra parte tem só menos 2/3. Ah, eu subtraí essas duas frações, né? Eu tenho duas frações com denominadores iguais. Então o que eu faço, né? Eu repito o denominador, que é 3, e faço 2 menos 4. 2 menos 4 dá menos 2. Beleza? E embaixo aqui, ó, Elisa. Embaixo aqui, ó, eu fiz a multiplicação dessas duas frações. Então, como é multiplicação, eu fiz regrinha de sinal, ó. Menos com menos deu mais. Aí fiz 2 vezes 4, 8, e 3 vezes 3, 9. Tá, agora entendi. Beleza? Tá. E exercício número 6, né? Ele pede aqui a expressão seno de x menos y vezes cosseno de y mais cosseno de x menos y vezes seno de y. Então, assim, ó, intuitivamente, a gente vai fazer o seguinte, a gente pensa em fazer assim, ó, vou pegar, eu sei a fórmula de seno de x mais y, vou substituir aqui. Daí vai botar naquela fórmula, vai botar aqui no seno de x menos y, aquela fórmula zona grande. Seno x cosseno y mais seno y menos seno y cosseno x. E a mesma coisa fazer aqui. Só que isso vai dar um negócio enorme, né? Então, uma forma de analisar isso
é a gente fazer assim, ó. Vamos pegar aqui a fórmula do seno. Vamos pegar assim, ó. O que é o seno de A mais B? Isso aqui é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Vou olhar para a fórmula de cima ali. O que está escrito no meu enunciado? Eu tenho assim, ó, seno de x menos y vezes cosseno de y. Só vou inverter aqui para ficar mais claro. Eu vou trocar o seno de y com o cosseno de x menos y, porque a multiplicação é comutativa. Se eu faço 2 vezes 3, é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então, eu vou colocar assim, ó, seno de y vezes cosseno de x menos y. Tá vendo que é a mesma coisa? Tá vendo que a fórmula que está em cima é a mesma fórmula que está embaixo? Só que quem está fazendo o papel do A aqui, ó, quem está fazendo o papel do A é o x menos y. Ó, pode ver aqui, ó, quem está fazendo o papel do A é o x menos y. E quem está fazendo o papel do B é quem? O y. Tá? Então, A aqui pra gente é x menos y e o B é o y. Então, quando eu vim substituir aqui, ó, quando eu for colocar aqui, no lugar do A, quem que eu vou colocar? X menos y. E no lugar do B, ó, nota que aqui o sinalzinho é de mais. No lugar do A eu coloquei x menos y. E no lugar do B eu vou colocar quem? O y. Só quanto que dá menos y com mais y? Zero, né? Isso aqui, então, vai ser igual a seno de x, que é a alternativa letra C. Então, toda essa expressão aqui, ó, desse tamanho, é a mesma coisa que seno de x.